Boa tarde a todos. Boa Final tarde. de feira hospitalar. Bom, pessoal, é muito bom poder estar aqui para falar primeiro de um cliente muito importante para a MV, que é o Hospital Real Português. Já é cliente da MV de longa data, usando a nossa solução hospitalar. E nesse momento eles aderiram a um projeto de transformação digital com a MV e estão entrando numa nova era, num novo rumo e num novo caminho junto com a MV. Mas antes de começar a falar do português, eu preciso contar um pouquinho da história do meu amigo e parceiro aqui da UR. Eu conheci o Daur em 2017 e lá em 2017 esse cara muito visionário estava quase fechando com o meu concorrente e eu cheguei aos 45 do segundo tempo, recém-chegado em São Paulo, e fiz um trabalho junto com ele de alinhamento e convenci ele que a MV tinha o melhor caminho, quando ele até então era o diretor de tecnologia da Inova Saúde aqui em São Paulo. E lá quase ninguém fazia projeto no modelo 100% cloud, 100% nuvem, e esse doido me chamou e falou, pô, cara, eu quero botar os 3 hospitais numa base única, tudo em cloud rodando. E quando eu entrei com esse projeto dentro da MV, eu fui massacrado, eu quase fui assassinado, porque parecia uma loucura fazer isso em 2017. E eu chamei o Paulo, que é presidente da MV, falei, Paulo, você sempre diz que coisas grandes são feitas por pessoas grandes e por empresas grandes. Então a Inova é uma grande empresa e a MV também, nós vamos encarar esse desafio. E com muita maestria, durante alguns longos anos, está aqui a Tatiana Otero, que está apresentando o evento, foi gestora do projeto durante muito tempo, né, Tati? MV dá sorte, ó. Encarou esse desafio com a gente e nós colocamos lá atrás, em 2017, 3 hospitais públicos num modelo de base única, 100% integrada, totalmente digital e sem papel. O que parecia ser impossível há 8 anos atrás, esse doido aqui foi lá e fez. E aí, esse ano, acho que por essa loucura positiva que ele tem, ele foi convidado, né, para assumir a cadeira, ali pelo nosso amigo Vaninho, para assumir o desafio de fazer a transformação do RHP, maior hospital do Norte e Nordeste do Brasil, um hospital referência na região. E aí, Daur, assim, a gente tinha uma história com a RHP de longa data, mas dentro de um conceito da solução hospitalar, né? Que é um pedaço desse caminho que a gente está trilhando. O que motivou vocês, Daur, a encarar esse projeto de transformação junto com a MV? Primeiramente, boa tarde, obrigado a todos pela presença, né? E assim, assumir esse palco aqui é uma responsabilidade gigante, né? Você viu que só passou tubarão por aqui, só pessoas grandes com mentes grandes, e acho que isso é um grande motivador do projeto do Real Hospital Português, né? O Vaninho tem uma habilidade sem igual de convencer e motivar as pessoas a fazer o impossível, né? E como eu gosto do impossível, eu acho inclusive que o impossível é só uma questão de opinião mesmo, de fato, né? E quando tem muita gente indo para um lado só, eu gosto da ideia de que a unanimidade é meio burra, né? Então, está todo mundo fazendo de um jeito, deve ter um outro jeito mais legal de fazer isso. E foi essa motivação, né? E principalmente porque o desafio, quando eu chamei a MV para o projeto, tanto quando eu chamei para o projeto anterior, né, que foi um grande desafio mesmo, que tinha um complicador, além do tudo que você falou, né? Quando você falava em 2017 que você ia ter um PACS em nuvem, 100% em nuvem, né? Assim, esse negócio não vai funcionar, né? Então, é acreditar e ter um parceiro que também acredita, né? E ter alguém que compre com você essa ideia e te ajude a vendê-la. Então, isso, nesse ponto, eu fui bastante bem acolhido no Real Português, e é por isso que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E principalmente porque quando, de novo, né, quando a gente falou do projeto do Real Português, em nenhum momento a gente falou de tecnologia. A gente falou de entender as dores, né, entender as jornadas e como que a tecnologia vai ser uma alavanca para permitir que essa instituição centenária continue sendo e brilhando
né, por mais 170 anos. Então, a MV comprou e acreditou nessa ideia. Então, quando a gente colocou o projeto tem lastros de entrega muito parrudos, né, de retorno sobre o investimento. Tem um business case muito forte. Então, ele entra a tecnologia e tem que sair o resultado. E isso é um grande desafio, porque o resultado desse trabalho ele é parte do desafio também da MV. Né? Então, a gente traz a tecnologia para o negócio, a gente convence as pessoas que é possível, e com o parceiro certo, a gente tem certeza que vai entregar. E vai ser, com certeza, um dos maiores e melhores cases de sucesso da MV, assim como já foi o do passado, só que esse bem mais legal. Muito bom. Quando a gente fala de transformar, né, hoje em dia tem muitos pilares, né? A gente fala de interoperabilidade, de automação, agora a moda da inteligência artificial. Tem tanta coisa para fazer. O que tu entende que são os pilares fundamentais para a gente conseguir fazer essa transformação digital? E como que você enxerga que nós vamos conseguir, de fato, integrar todas as estruturas do RHP olhando para o paciente? Então, a gente estava até conversando isso hoje com o Alceu, né, que também é um grande apoiador do projeto, né, Alceu. E o RHP, eu costumo brincar que é uma nave-mãe, né? E a nave-mãe, ela não mexe com tanta agilidade. Então, você precisa de ter um modelo, né, que, inclusive, ultrapassa a camada de tecnologia, a gente sabe, né? Falando de pilares, né, para mim, são sempre 3 pilares, né? Tecnologia, pessoas e processos, né? Então, por isso que, inclusive, o projeto de transformação digital da MV, ele traz também um alicerce muito forte de processos, né? A TechPulse está nos ajudando também nisso, de entender quais são os processos atuais, né? Por que a gente precisa melhorar e que isso seja entendido para as pessoas como melhoria de processos e de recursos para essas pessoas entregarem, usando tecnologia, os resultados que eles são cobrados também no dia a dia. Né? Então, eu acho que os pilares de fato são esses, são tecnologias, processos e pessoas. E como é que a gente está fazendo isso no RHP? O RHP tem unidades avançadas. Então, um modelo que a gente está fazendo, que está funcionando bem, que é de experimentar muito bem esses modelos na unidade avançada, fazer isso rodar bem lá e escalar na instituição. E assim a gente planejou. Né? E em instituições muito grandes, eu acho que esse é um bom caminho. E tem funcionado. Muito bom. O RHP é um hospital de altíssima complexidade, né? Ele tem lá praticamente todos os serviços de saúde, né, Vaninho, Daú? E como é que vocês estão pensando, Daú, em encaixar o paciente nessa jornada digital? Qual é a visão de vocês em relação à pessoa que vai entrar no RHP? Seja antes dela chegar no hospital ou depois da saída dela do hospital? Como o Paulo comentou aqui antes, né, o nosso grande desafio, a nossa meta é que isso seja transparente. Como é que a gente faz para que seja transparente para o paciente? Né? Como você falou, o Real Hospital Português é um hospital, uma capacidade instalada de 800 leitos, né, e crescendo. É um hospital com mais de 6 mil colaboradores. Né? É um hospital que tem 50 especialidades. Eu nem sabia esse dia. Existe até uma classificação, né, que é um hospital quaternário, né, que é um hospital terciário, e tem os hospitais que são quaternários. Então, de todas as especialidades do CFM, parece que a gente só não tem 2 ou 3, são mais de 50. Então, como é que a gente faz tudo isso se conectar e que seja transparente para o paciente? E tecnologia é muito bom para isso. Então, de novo, né, processos, pessoas e tecnologia. Então, entender, padronizar, sistematizar e entregar isso de maneira digital, tirando todos esses atritos da jornada. O paciente tem que chegar no hospital sabendo exatamente onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, e a jornada tem que ser fluida. Ele tem que vir de casa com tudo isso pronto. Né? Por que eu vou chegar no hospital e vou fazer elegibilidade? O que tem de limite para fazer isso na casa dele usando o smartphone? Por que eu vou ter que chegar no hospital, vou ter que ir na portaria e me identificar, se eu já sei que eu vou lá, já está agendado, eu posso fazer a identificação facial antes de chegar e entrar. Né? E como é que eu vou navegar lá dentro? Vamos usar a visão computacional integrado dentro de um super app para que ele possa ter tudo isso ali dentro e a própria jornada dele dentro da instituição também esteja na mão dele. Né? Uma das funcionalidades que a gente vai lançar recentemente, junto com o Super App, que é uma grande parceria também com a MV, é toda a jornada dele na palma da mão.
Ele chegou, ele vai ter toda essa jornada, mesmo sem que ele tenha que interagir com áreas de back-office, saber o que está acontecendo. Então, ele sabe que já foi atendido, ele sabe que o pedido de exame já foi feito, ele sabe que o resultado já saiu. Então, a transparência na informação, a integração dos processos, a partir de padronização, uso de tecnologia e as pessoas como alavanca também para que essa tecnologia seja transparente, sem atritos, acho que esse é o caminho. Muito bom. Projeto desse tamanho, né, Daur, não é, como você falou, ele não é só tecnologia, né? Ele precisa de muito engajamento de pessoas no final do dia. Afinal de contas, a tecnologia ela é movida pelas pessoas que imputam os dados nela, né? E obviamente, você não pode só investir na tecnologia, você tem que investir nas pessoas, mas você tem que investir na capacitação, na preparação, nos processos. O que vocês estão fazendo para engajar o time nesse projeto? Porque, além de engajar o time, tu tem que engajar o paciente que vai no RHP também. O que vocês estão fazendo de desafiador lá para engajar as pessoas no projeto? Então, eu acho mais interessante que a gente comunica o projeto de tecnologia dentro de uma outra agenda, né, que é a agenda do NPS. Então, a gente leva os projetos de tecnologia, a gente coloca os porquês, né? A gente reporta a tecnologia dentro de uma agenda de NPS. Porque a gente coloca, inclusive, esse projeto como sendo, de fato, uma ferramenta que vai ajudar na melhoria da experiência do paciente, né? Paciente no centro de verdade. E a gente mostra como a vida das pessoas que estão lá vão ser melhoradas pela tecnologia. E a vida também de quem opera o dia a dia, mostrando benefícios reais para que ele possa, cada dia, mais ter uma jornada onde a tecnologia permita com que ele possa dedicar ao paciente. Ou seja, que coisa mais chata do que você chegar num consultório e o médico olhar para o teclado e para o monitor e não olhar para você, né? Isso são coisas que a tecnologia, a inteligência artificial resolve, né? Você ter que chegar num hospital, passar por um processo repetitivo, né? E alguém que está lá na assistência deveria estar cuidando do paciente, está ali na linha de frente digitando. Então, sim, a gente integra os processos de tecnologia junto com os processos de melhoria contínua, deixa claro que isso é uma ferramenta e que é uma ferramenta para eles, com foco e objetivo em melhorar a experiência do paciente. E assim a gente consegue mostrar e motivar as pessoas para que eles entendam que o objetivo final é mútuo, né? E a gente consegue promover aí um engajamento, né, que permite que a gente consiga fazer essas entregas nos prazos que também são bem desafiadores, né? Mas o engajamento está vindo, você participou de algumas reuniões lá, a gente leva toda a assistência, aproveitamos aí 250 pessoas, o Vaninho anda comigo, né? Muita gente aqui, tá certo, mas esse engajamento é importante, as pessoas precisam ser comunicadas, né? E isso é o segredo. A tecnologia, a melhor tecnologia para mim é aquela que menos aparece, né? Aquela que de fato está ali e ela tem que ser transparente, ela tem que funcionar, né? Ela não é o astro é a assistência, né? E o objetivo final é o desfecho. Muito bom, o papo está fluindo bem, eu vou fugir do roteiro. Ainda bem, porque eu nem vi o roteiro, nem roteiro de bola. Na linha de marketing da U, vocês estão investindo em que para um projeto desse? Então, existe um trabalho sendo construído já nos bastidores, né, para que esse projeto reverbere de maneira muito positiva, de maneira nacional, né? A gente tem um grande lançamento que vai ocorrer em breve, né? Que vai atender ali várias mídias, mídia interna, e o primeiro passo já foi dado, né? Então, ou seja, o primeiro trabalho de mídia já foi feito, que foi lançar o produto para a nossa autogestão. Então, a solução ela já está sendo experimentada para 15 mil vidas, né? Nossa autogestão hoje tem em torno de 15 mil vidas, e nós estamos percebendo que o produto está tendo bastante engajamento. Vou dar um spoiler aqui, mas no último report a gente teve 60% de conversão digital dentro dessas 15 mil vidas. Um atendimento que era 100% via call center, ele já é 60% digital. Então, a comunicação ela vai chegar e ela vai reverberar de maneira muito forte, né? E vai extrapolar ali as barreiras de Pernambuco. Não posso dar muito spoiler. E ela vai estar conectada a uma jornada e uma transformação também de infraestrutura muito bacana. Mas segura aí que senão eu vou dar muito spoiler também, o Vaninho dando comigo. O Vaninho não tem problema não, ele falou que pode falar. Daú,
o que vocês já colocaram na cesta de serviços do paciente no aplicativo e a que nível vocês pretendem chegar de disponibilidade dos serviços no mesmo aplicativo? Isso é um outro desafio, né? Eu acredito muito que o aplicativo ele precisa ter engajamento. Para ter engajamento, ele tem que ter serventia, né? E a serventia na assistência, ela precisa extrapolar a rotina da unidade de saúde, né? Se for um app que eu só uso quando eu vou no hospital, ele acaba perdendo ali a relevância. Então, o que a gente está fazendo? A gente está empacotando no aplicativo, por exemplo, integrações com um dispositivo como esse. Esse aqui é um dispositivo vestível, um anel, que faz toda a parte de monitoramento. E esses dados do monitoramento, que já vai sair compatível com plataformas Microsoft e Android, ela incorpora, logicamente, numa outra estrutura dentro do prontuário do paciente, todos os dados de telemetria do paciente, né? Ele ajuda também em todas as rotinas de uso de medicamento. Então, os medicamentos que têm que ser tomados, os horários que têm que ser administrados, até chegar na funcionalidade de pagar o estacionamento do hospital. O estacionamento do hospital é uma rotina que tinha um outro app. A gente colocou aqui dentro. Toda a parte de concierge do hospital. Eu estou dentro do leito, eu preciso chamar a enfermeira. Eu quero um copo d'água, eu quero saber como é que está um exame que eu pedi. Isso também vai estar dentro do app, né? A automação dos leitos, novos leitos que vão ser lançados muito em breve, aí, com nível de automação, referência, que vai virar um case também já está no app. Então o app ele vai virar, de fato, um assistente pessoal, e aí também, sem dar muito spoiler, que inclusive usando tecnologias MV, onde essa interação vai ser contínua e o catálogo de serviço tem que ser todos aqueles que precisam estar lá para que a jornada seja fluida e sem atrito. Muito bom. Como diz o nosso amigo Emerson Zaru, a experiência não retrocede, né? Então, se o aplicativo não tiver uma experiência positiva, o usuário não continua nele. Então, é muito bom se preocupar com isso. Daú, eu tenho alguns clientes que estão participando aqui, nossos amigos da PM de São Paulo, estão implementando MV na jornada digital. E um dos desafios que a gente tem para implementar a jornada hoje é o quesito segurança. Eu achei pertinente a gente falar sobre isso, porque o RHP teve um desafio no início do ano referente a esse tema. E como você vê essa pauta, né, dentro do projeto de transformação digital da saúde? Como as instituições devem se preparar para isso? Eu acho que esse é um outro grande desafio e é uma torre super importante e estrutural do RHP, né? E não é só a sopa de letrinha, né? O EDR, o XDR, o SOC, o NOC, o MFA e etc., né? É um conceito, porque a melhor segurança é aquela que não é preciso ser acionada. E, na maioria dos casos, a grande maioria dos incidentes de segurança, eles vêm da ponta, vêm de dentro da própria instituição. Então, a conscientização e trazer toda a instituição para dentro da história, para falar de segurança da informação, ela é essencial, né? Por quê? Não existe bala de prata em segurança da informação. Não existe, né? Eu estava vendo ontem, inclusive, numa palestra aqui na Feira Hospitalar, um dado de saúde na Dark Web hoje, vou falar um dado financeiro seu, um cartão de crédito seu que vaza. Ele vale R$20. Um dado de saúde vale R$1.000. Por quê? Seu cartão de crédito, você vai lá e troca. Aquele dado perdeu o valor. E seu dado de saúde? Então, essa é uma preocupação constante, um desafio constante que precisa passar, sim, por ferramentas de tecnologia confiáveis, parceiros confiáveis, né? E que a gente possa olhar isso como o cerne da questão, né? Eu consigo dizer que um dos grandes desafios que a gente teve quando a gente passou pelo incidente lá foi tomar a segurança da informação como pilar essencial, mas como também uma medicação que não pode matar o doente. A segurança da informação não pode parar a operação. Então, essa é quase que um paradoxo, né? Mas é um paradoxo que a gente tem que encarar. Segurança da informação tem que estar em todas as discussões. Todas as discussões. Lógico, com cautela, né? Porque é sempre muito dinheiro investido, assim como o risco é, né? Mas também com muito bom senso, para que a gente não transforme a segurança da informação, né, como prioridade acima da própria instituição. Esse é o grande desafio. E saber colocar bem
o dinheiro. E quanto mais você treina, quanto mais você envolve as pessoas, menos dinheiro você precisa segurar na informação. Então, invista nas pessoas, invista na qualificação, no entendimento, porque um clique a menos pode custar alguns milhares de reais a mais na TI. Muito bom. Outro dia você falou uma frase que ficou na minha cabeça, né, sobre segurança. Não é se você vai ser invadido, né? É quando você será invadido, porque isso já é realidade em todas as instituições do Brasil. Então, esse ponto, principalmente para quem está falando de transformação digital, é muito relevante cuidar dessa pauta. Segurança é uma resiliência mesmo. E eu costumo dizer que é uma guerra injusta. Por que é uma guerra injusta? É uma guerra de poucos contra milhões, né? Segurança da informação é uma guerra de alguns, um time de TI dentro do hospital, com restrição de recursos, de gente, contra milhões e milhares que estão 24 horas tentando procurar uma brecha. Então, por isso que eu digo, a conscientização, né? Os principais casos de invasão têm como principal ferramenta engenharia social. Né? Ninguém vai pegar um computador quântico para quebrar uma criptografia de 1024 bits. Ele vai ligar para alguém e vai perguntar a senha. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente está trabalhando no RHP para que a gente chegue ao ponto, a gente está muito próximo disso, que eu possa te passar a minha senha. Eu costumo dizer o seguinte, como é que eu sei que um hospital, que uma instituição é segura? Aquela instituição onde você pode pedir e o CEO te dá a senha dele. Pense nisso. Muito bom. Daú, como que... Vou voltar indo um pouquinho para a pauta da aplicação da jornada, porque tem um ator que é fundamental durante esse processo, que é o médico. Como vocês estão trabalhando o médico para inserir ele nessa jornada e ele entender o benefício dela? O primeiro passo, né, e eu tive um apoio para isso também, foi trazer médicos para dentro da TI. Então, a gente já tem hoje 2 profissionais que trabalham dentro da TI e que estão sempre nas discussões junto com a assistência. Né? Eu costumo dizer que a gente precisa sempre ouvir a assistência, que é um cliente interno, né? E sempre saber questionar e fazer as perguntas certas também. Né? Os 5 porquê, a gente exercita muito lá, porque para que a gente não caia na armadilha da tecnologia por tecnologia. Isso é uma armadilha perigosa que a gente tem que tomar cuidado, né? E ouvir a assistência e trazer eles para o seu lado é o principal benefício que você tem para poder alavancar. Então, antes de sair implementando, mostre, valide e tenha certeza que aquilo gera valor. Tenha certeza que aquilo vai tirar uma dor de alguém e que aquilo vai melhorar a assistência de alguma forma. Ele vai entender esse valor e vai entender que aquilo é em benefício dele, ele vai comprar a ideia. Quem que não quer e quem que não compra uma boa ideia? Né? Então, a gente tem também que saber vender. Eu costumo dizer que a área da TI tem um discurso, né, que costuma dizer que a área não sabe pedir. Mas a TI muitas vezes também não sabe perguntar. Né? Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade. As pessoas precisam saber se comunicar e falar sempre de negócio e tirar o tecniquez de lado. E ajudar, lógico, trazendo gente que fala também a mesma língua para dentro de casa. Então, hoje, 1/3 do meu time veio de enfermagem e a gente tem 2 profissionais que são médicos lá dentro. É, inclusive, uma boa estratégia para trazer gente, né, que conheça de assistência e que goste de tecnologia, que vão ser promotores da tecnologia dentro da assistência. Muito bom, Daú. Bom, a gente tem assunto talvez para ficar uns 2 dias aqui falando, mas a gente está chegando no final. O que você deixaria, Daú, para quem está querendo implementar a jornada digital, para quem está começando esse modelo? Quais são as principais dicas, insights que você deixaria no radar para quem está aí no modelo de implementação ainda, numa visão de futuro? Primeira coisa é faça. Comece ontem, porque já está atrasado. Segundo, não tem o recurso? Tem sim. Seu recurso está lá. A transformação digital do real português, ela não está vindo de dinheiro novo. Ela está vindo de dinheiro já existente, que estava sendo colocado em processos que não tinham a eficiência que a tecnologia pode propiciar. Entendeu? E faça isso muito alicerçado num business case que envolva a área de negócio, que envolva a assistência e que tenha indicadores de desempenho que você possa, de fato, mostrar que o resultado está acontecendo.
e as pessoas se comprometam com o projeto, que não é só de tecnologia. E é uma questão de sobrevivência e de sustentabilidade, né? Em um mundo de saúde, onde aumentar a produção não resolve mais o problema de sustentabilidade financeira, porque a maioria dos processos estão empacotados, gestão baseada em dados, que tem como alicerce transformação digital, é uma questão de sobrevivência. Então, comece, mas faça direito, dê visibilidade, tenha metas claras e tenha certeza que está trazendo valor para as pessoas, para o negócio e principalmente para o desfecho. Muito bom. Daú, só te agradecer pela participação aqui. Tu é um cara fora da curva. Nós temos aqui um dos maiores caras de tecnologia do Brasil hoje para fazer transformação digital da saúde. Eu não tenho a menor dúvida disso. A tua competência, o que tu fez na Inova, o que tu está fazendo no RHP é revolucionário. Às vezes eu converso, e a gente precisa instigar o mercado da saúde, porque às vezes eu converso com alguns gestores, e aí eu cito o caso da Unimed Sorocaba, e aí o gestor fala para mim assim, mas lá é Unimed, ele só atende Unimed. Eu digo, não, mas lá ele também tem 45 convênios que ele atende. Aí ele diz, aí tem uns que dizem, não, mas eu sou público. Eu falo, mas eu tenho a Inova Saúde, que é 100% pública e está digital. Né? E aí tem gente que fala, não, mas eu sou filantrópico. Eu digo, mas agora tem o RHP. Então, assim, o Paulo tem uma frase, né, na guerra tem gente que sai para o fronte, vai para o tiroteio e vence ela. E tem gente que vai para debaixo da cama. A gente tem que escolher de que lado a gente quer ficar. Eu prefiro ficar no fronte e tentar vencer a batalha. Então, Daú, parabéns pelo teu desafio lá. Tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha junto e que a gente consiga, nesse caminho, ter muito mais guerreiros aí para alavancar essa transformação digital. Vamos arrebanhar, vamos trazer o pessoal da TI para falar de negócio, para estar junto da assistência, né? A gente tem um programa lá que a gente chama TI Taon, que a TI sai da sala e vai para o front, entender qual que é o problema, porque muitas vezes a tecnologia, a possibilidade que a tecnologia tem, se você ficar parado esperando a demanda chegar, ela não vai chegar, e vai chegar torta, né? Aí você vai ter muito shadow IT, muita tecnologia que você não controla. Então saia da sala, vá para o front, entenda quais são as dores, o dinheiro está lá, não falta grana, a grana está lá, traga essa grana para a tecnologia, devolva como melhoria de resultado, como melhoria de experiência e ainda vai ajudar a melhorar o EBITDA, daí o CEO vai ficar feliz. Show, Daú. Tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Vamos vender lenço. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço.